Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Suplico a Deus vivamente, com toda a fé, que esse momento aqui do nosso encontro, irmãos e irmãs de longe e de perto ao redor da amada Mãe Maria, seja fecundo para nossas vidas, nesta escuta bonita da Palavra Santa de Deus que nos interpela e modula o nosso coração com o coração de Deus. Por isso a importância de não passarmos um só dia sem escutar a Palavra Santa de Deus. Particularmente pensando os momentos difíceis, sérios, de grandes mudanças que nós estamos vivendo na humanidade. Mudanças grandes que nos interpelam, muitas vezes atropelam os caminhos, trazendo facilidades, mas provocando dificuldades. Basta olhar os projetos em vigência, os progressos e o que está disponibilizado para tantas pessoas na área da tecnologia e da comunicação. Mas, no entanto, por outro lado, lamentavelmente, tem muita gente na penúria. Gente vivendo na miséria, no medo e na vulnerabilidade social. Cresce a falta de respeito, também a violência, como a desigualdade social sempre mais patentes. Estas grandes mudanças, impulsionadas pelos muitos progressos científicos e tecnológicos, nos desafiam a encontrar um respeito à dignidade de cada pessoa humana. Estamos na era da comunicação e da informação, do conhecimento, fontes de poder. Porém, nós não podemos deixar de aprender, reaprender. Com esse ano santo da misericórdia, nos aponta lições de misericórdia, que é a nossa capacidade de respeitar cada pessoa e de promover a dignidade de todos. Que essa palavra nos inspire, nos capacite para essa enorme e tão imprescindível tarefa no mundo contemporâneo. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amado irmão, amada irmã, o Senhor, com esta parábola do joio e do trigo narrada pelo evangelista Mateus no capítulo 13, capítulo próprio das parábolas do Evangelho de Mateus, o Senhor nos adverte para a nossa vida que não se esgota no tempo presente, nem nas coisas do hoje, mas a nossa vida é um projeto que ultrapassa o tempo. Portanto, nós precisamos estar seriamente atentos aos rumos que damos às coisas, às escolhas que nós fazemos, às palavras que nós pronunciamos, porque há um preço que sempre vamos pagar. E nós somos chamados a buscar aquilo que de fato concorre para o bem e para a vida em plenitude. Por isso o Senhor diz essa parábola do homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, no entanto, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Uma advertência importante. A vida nossa é vivida entre o limite no qual está o território do bem e do mal. Na verdade, caminhamos por uma linha quase invisível entre o bem e o mal. É preciso firmar os passos no bem. Ora,
o Senhor está advertindo-nos que existe a inimizade, que existe o adversário, que existe aquele que faz semear o mal, o joio. Mas nós somos o trigo do Senhor. Em nós e no nosso campo é a boa semente dele que precisa ser semeada, para que possamos crescer de maneira viçosa e sermos fortes o suficiente para não sermos tomados e dominados pelo joio. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio, comenta a parábola. Os empregados perguntaram ao dono: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Foi o inimigo que fez isso. Queres que vamos arrancar o joio? Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Nós não seremos tirados do mundo. Não deixaremos de caminhar no meio do mal, mas somos do bem. Precisamos fazer crescer e fortalecer em cada um de nós o que é do bem, para que nós não sejamos dominados pelo mal. O joio não pode vencer o trigo, fruto da boa semente. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Depois o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. A perseverança no bem e no amor nos fará caminhar na direção, sem perder o rumo, na direção do amor. Em meio a lutas, a sofrimentos e a adversidades, incompreensões, violências, caminharemos na direção do bem e do amor. São João Crisóstomo, numa de suas homilias, termino compartilhando com o seu coração. Nosso coração se dilatou. Nosso coração se dilata quando nós nele conservamos e hospedamos o bem. Aquilo que produz calor costuma dilatar, comenta ele. Assim é próprio da caridade dilatar, pois é uma virtude cálida e fervente. A caridade é a semente boa que o Senhor planta em nossos corações. Frutificando, venceremos o mal, as adversidades e permaneceremos no caminho do Senhor. Vamos pedir essa graça para nós, como igreja, como povo de Deus, como homens e mulheres, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai,
Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeiro.